Boa noite, meus queridos companheiros do Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Aqui estamos mais uma vez para continuarmos as nossas reflexões, porque eu gosto sempre de dizer, nós nunca podemos parar com as nossas reflexões, de jeito nenhum. Mas o centro está fechado. O centro está fechado, mas a nossa vida continua. Os exemplos, os ensinamentos que nós aprendemos com Jesus, eles devem e precisam ser praticados diuturnamente. Um dos objetivos do Espiritismo não foi exatamente esse, quebrar um pouco com aqueles rituais que existiam, rituais estes que acabam deixando as pessoas acomodadas na sua necessidade de buscar a transformação ou a reforma íntima. Então, a doutrina espírita, se ela veio com esse objetivo, com esta finalidade, agora neste momento de pandemia, é uma ótima oportunidade para nós exatamente vermos se nós estamos preparados para sermos espíritas. Será que estamos? Será que nós estamos preparados para dar esta sequência que o próprio Kardec, que o próprio codificador nos apresenta e que representa também o Consolador prometido pelo Cristo nas palavras de João lá no seu capítulo 14? Pois é. Então nós devemos e precisamos continuar, por isso que eu estou dizendo aqui, na sequência das nossas reflexões. A cada semana temos a oportunidade de uma pessoa trazer aqui para nós alguns esclarecimentos. Aliás, precisamos até nos perguntarmos, será que nós estamos conseguindo dar uma sequência? Será que a gente está conseguindo participar efetivamente destas nossas reuniões, dessas oportunidades de reflexão que nós temos? Será que nós estamos aproveitando estes momentos de recolhimento para continuar aprofundando nos ensinamentos que o próprio Cristo nos legou? Pois é, perguntas que devem ser respondidas por cada um de nós em particular. Porque quando retomarmos as nossas atividades, com certeza uma seletividade já foi feita pela própria espiritualidade. O que a gente não pode é depois reclamar do tempo que nós desperdiçamos, do tanto que nós deixamos de evoluir, do que nós deixamos de aprender. Não fiquemos muito ligados aos rituais, mais uma vez. Lógico que nós estarmos unidos, reunidos e juntos estudando, ótimo, no mesmo ambiente, com aquela mesma energia, com a mesma vibração, sim, mas nós também estamos no mesmo ambiente. Querendo ou não, o ambiente virtual, ele representa um pouco do ambiente fluídico onde nós estamos vivendo. A partir do momento que nós estamos aqui ligados uns aos outros, neste exato momento, é um ambiente fluídico, e esse ambiente fluídico, ele vai determinar, principalmente depois do nosso desencarne, o local onde nós estaremos. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, disse Jesus. E na sequência dessas nossas reflexões, como eu estava dizendo, no nosso último encontro, eu disse para vocês um pouquinho, fizemos breves apontamentos sobre a obsessão, e a obsessão na sua modalidade simples, sem deixar de falar também sobre as fases das manifestações mediúnicas, porque o capítulo das obsessões do Livro dos Médiuns é um capítulo onde Kardec traz a obsessão voltando principalmente para as comunicações mediúnicas. Então a gente fez breves apontamentos apenas para lembrá-los, olha, existe uma fase, ou existe alguns estudiosos que estabeleceram fases de um processamento mediúnico que elas são seguidas para que a comunicação realmente aconteça. E a gente aprendeu no método das 5 fases, percepção de fluidos, aproximação, contato, envolvimento e a manifestação propriamente dita, que são fases que vão nos auxiliar a identificar a influência ou a comunicação ou a mensagem que determinados espíritos querem nos passar. E esse método das 5 fases nos ajudam inclusive a reconhecer, porque logo depois do capítulo das obsessões do Livro dos Médiuns, Kardec vai trazer um capítulo sobre a identidade dos espíritos. E como é que a gente reconhece os frutos?
Reconhecemos os frutos pela árvore. Como é que a gente reconhece os espíritos? Reconhecemos os espíritos pelas suas vibrações. Então, nesse momento da percepção de fluidos, aproximação, contato, a gente vai saber identificar que tipo de espírito está se aproximando e o que ele deseja de nós, para que quando eles estiverem mantendo realmente um contato através de um envolvimento mais íntimo e necessitando das comunicações ou deste contato entre os dois mundos, nós saibamos como auxiliar aqueles que estão necessitados de auxílio e saber recolher daqueles espíritos superiores as orientações que eles desejam nos passar. E quando nós temos esse domínio e controle, gente, nós vamos dando também a oportunidade para, através desse crescimento íntimo, nós fugirmos de obsessões, sobretudo obsessões como a fascinação, que é o que eu queria chamar a atenção dos senhores nesse instante. Porque a fascinação é uma modalidade de obsessão um pouco mais complicada e talvez poderíamos dizer a mais difícil de ser tratada. E hoje eu vou direto ao ponto. Por que a fascinação é a mais difícil de ser tratada? Porque a fascinação, ou na fascinação, o fascinado, ele não se reconhece como um obsidiado. O fascinado, ele não vai conseguir interpretar, ele não vai conseguir entender que ele está sofrendo a influência de algum ser e que esta influência está modificando completamente a sua vida. O fascinado, ele não vai sequer se dobrar à própria ciência. Sim, por quê? Porque para ele, o próprio codificador fala, a ciência está equivocada. Sim, um exemplo simples, quando Chico psicografou os livros de André Luiz, principalmente Evolução em Dois Mundos, porque traz assim uma gama de informações científicas fantásticas, e mais as outras obras também, um grupo de pessoas, de médicos, se reuniram, chegaram para o Chico e falaram, olha Chico, esse seu livro está com alguns problemas aqui, tá? Tem muita coisa aqui que a ciência falou que não é assim que funciona e tal, esse livro seu está errado, né? Aí o Chico pega e fala, olha, eu vou conversar com quem realmente escreveu, porque não fui eu fui só um instrumento. E aí foi perguntar para André Luiz, e André Luiz respondeu para ele, falou, Chico, pode avisar para eles que tudo que está escrito aí está correto. Só que boa parte dessas informações, eles ainda vão levar um certo tempo para descobrir. Então, só que eu quero chamar a atenção, aquelas pessoas que foram atrás do Chico, não estou querendo dizer que estejam ou que estavam fascinadas, mas pela informação que eles tinham de ciência, eles falaram, Chico, você está errado. É lógico que talvez alguns pegaram e falaram, opa, vamos estudar então essas obras para ver se estão certas, mas eu tenho certeza que outros falaram, não, pode esquecer isso aí, que isso aqui não tem nada a ver, vamos jogar isso aqui fora. E aí muitas das vezes poderiam estar sobre essa influência que não os deixou perceber as verdades por detrás daquelas informações trazidas pelo André Luiz, através do nosso Chico. Então, a fascinação, ela chega a falar, ou pelo menos ela chega a mostrar para o espírito que tudo aquilo que está sendo dito, sobretudo pelos outros, está errado, está equivocado. E, do ponto de vista da própria terapêutica da fascinação, porque se o fascinado não se reconhece como um doente, se o fascinado não reconhece que ele está precisando de ajuda, qualquer pessoa que for tentar auxiliá-lo, ele já vai virar para a pessoa e dizer, não, quem está precisando de ajuda é você que está obsidiado, é você que quer destruir o meu trabalho, é você que quer destruir o espírito que se comunica através de mim, é você que quer destruir a doutrina, e aí ele vai se voltar, ele não vai conseguir em momento algum, em hipótese nenhuma, aceitar qualquer tipo de crítica quanto às suas mensagens, quanto à sua comunicação, quanto ao seu trabalho. Isso, gente, acontece não apenas e tão somente no que diz respeito ao trabalho mediúnico, isso acontece com qualquer tipo de trabalho. Tenho certeza que vocês conhecem pessoas que são assim, que vocês ainda falam, isso aí é cabeça dura, você pode falar o que for, que ninguém consegue demover essa ideia da sua mente, que ninguém consegue mudar isso, tirar isso da sua cabeça. Pois é. Então, a fascinação, ela vai gerar todo este problema. Inclusive, o próprio Kardec vai trazer
ele vai informar para nós, né, que tem um texto na Revista Espírita de julho de 1859, onde ele traz um texto fantástico que nos ajuda a entender e a identificar alguns pontos que geralmente o fascinador ele deseja fazer com a pessoa e principalmente com o grupo onde ele se encontra. Primeira coisa, ele quer levar à desunião, ele quer destruir o grupo. E a gente já teve a oportunidade de falar e citar aqui para vocês, a leitura do livro Aconteceu na Casa Espírita, que um dos objetivos era exatamente destruir aquele grupo. Sabemos que existem muitos espíritos que querem destruir a doutrina espírita e começam destruindo os centros espíritas. Começam destruindo condutas de determinados espíritas, porque o objetivo é causar ou gerar a desunião. Então veja, será que o seu comportamento está sendo mais ou menos nesse sentido, gerando desunião? Se tiver, cuidado, porque podemos estar sendo vítimas disso. Outra coisa é do domínio, quando as pessoas querem ter o domínio de tudo. Será que nós estamos querendo ter este domínio completo de tudo e de todos? Se tiver, a gente deve também acender a nossa luzinha de alerta e principalmente buscar ajuda antes que sejamos totalmente e completamente dominados por estas pessoas. Um terceiro ponto que o codificador coloca é exatamente a inspiração de uma desconfiança e de isolamento. Quando você começa a desconfiar muito dos outros, você prefere ficar sozinho no seu canto. Tome cuidado, por quê? Porque isso pode ser um indício de uma influenciação que você está recebendo e uma influenciação que pode estar caminhando para uma modalidade mais complexa de obsessão. Depois, Kardec fala de uma lisonja, um envaidecimento das suas próprias inclinações. Quando você, querendo ou não, né, vamos dizer assim, é a vaidade realmente tomando conta e falando, opa, eu sou assim, eu sou assado, não, o que eu fiz é melhor e tal. E aí, infelizmente, a gente também vai dando ênfase ou vai dando vazão para que seres que desejam nos influenciar encontrem as portas escancaradas. Depois, aí, objetivos que geralmente os fascinadores buscam, aproveitar-se dos seus lados mais fracos. Nós temos os nossos lados fracos. Nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Então tome cuidado, vamos identificar quais são e vamos ver se nós não estamos sendo exatamente manipulados através desse calcanhar de Aquiles. Sei que não é algo muito simples e fácil, né? Mas é algo que a gente precisa aprender, é algo que nós precisamos estar atentos e alertas. Depois, e isso é muito comum dos fascinadores fazerem, com que suas vítimas sintam amargura das decepções. Sabe quando aquela mágoa fica ressentindo dentro de você através de uma decepção que você viu em outra pessoa, que você viu? Isso também a gente deve tomar um cuidado muito grande, porque pode ser indício de uma influência, pode ser indício exatamente de uma obsessão que vai se caminhando para uma modalidade mais complicada. As afeições. Quando a gente começa a sentir e ser ferido nessas próprias afeições, né? Tome cuidado, por quê? Porque eu preciso ver e identificar ali a minha própria individualidade e caminhante como eu sou em busca da evolução, eu tenho que respeitar inclusive as pessoas que estão à minha volta. E só pelo simples fato de não fazerem aquilo que eu quero, não significa que são seres ou pessoas maldosas, que são pessoas invejosas, que querem nos destruir, e aí nós vamos afastando as nossas próprias afeições. Enfim, como diz o próprio codificador, nessa mensagem da Revista Espírita de 1859, o início de uma precipitação num abismo de decepções, dores e sofrimento. É exatamente este objetivo que os fascinadores querem, que deixar as suas vítimas à beira do precipício, de preferência dar aquele empurrãozinho para que elas comecem a cair e não consigam encontrar o fim. E quando nós chegamos lá no fundo do precipício, fazer essa caminhada de volta, subir, é algo difícil e complicado. Então, comecemos a vigiar cada vez mais os nossos próprios comportamentos para nós não cairmos nestas
hipóteses, ou para nós não deixarmos margem para que seres nos influenciem, nos levando, infelizmente, a caminhos muito mais difíceis, muito mais tortuosos e, claro, que vão nos gerar muito mais dor e sofrimento. Bem, meus queridos companheiros, fecho por aqui essas reflexões desta noite e peço para que todos vocês busquem sempre, como diz Emmanuel para o Chico, em Jesus e em Kardec, o parâmetro para todos os seus pensamentos, para todos os seus comportamentos. Nós estamos uma vida e levamos uma vida encarnada, levamos uma vida corporal, mas não nos esqueçamos que nós somos espíritos que possuímos um corpo, e isso não é nenhum tipo de fanatismo religioso, muito menos um fanatismo espírita. Seguir Jesus, com certeza, é algo que todas as criaturas deveriam fazer, porque como a gente aprende, inclusive no campo da psicologia, da psiquiatria, e eu vejo porque acompanho muito Augusto Cury, ele diz que um dos maiores exemplos, um verdadeiro mestre dos mestres é Jesus, tirando do campo religioso e julgando para o campo psicológico e psiquiátrico. Então, que nós possamos fazer isso da nossa vida, ter um parâmetro, seguir, sobretudo, este mestre incomparável, e com certeza não teremos mais dificuldades. O nosso caminho será aplainado. Portanto, muita paz a todos, excelentes reflexões e que Jesus encontre morada no coração de todos vocês. Que assim seja.